Olá, boa tarde. O programa Tema Jurídico deste sábado vai abordar a questão do direito e arte nordestina, tráfico de pessoas e razão e caos no direito penal. Para conversar sobre estes assuntos, convidamos os especialistas Vanessa Alexandra de Mello, Exilda Mello e Ricardo Aroni. Está imperdível. Trabalho escravo, remoção de órgãos, exploração sexual, prostituição. Eis alguns dos perigos aos quais estão expostos milhares de cidadãos que podem vir a ser vítimas do tráfico de pessoas. Considerado um crime invisível, o tráfico de pessoas é uma prática frequente e preocupante no Brasil. Ainda assim, segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça, entre 2005 e 2011, a Polícia Federal instaurou 514 inquéritos de tráfico de pessoas, sendo a maior parte, 344, relacionada ao trabalho escravo. Os números mostram que 157 desses inquéritos são de tráfico internacional e 13 de tráfico interno, modalidade em que o índice de denúncias é considerado muito baixo. Ao todo, 381 suspeitos foram indiciados nesse período, mas apenas 158 foram presos. Em Campina Grande, uma campanha foi lançada este mês para alertar as mulheres sobre o tráfico de pessoas. Quando eu cheguei aqui, tinha 2 caras me esperando no aeroporto. Não, eu não estranhei nada. Mas sei lá. Eu tava cega, né? Eu me cadastrei, fui lá na agência, fiz um teste fotográfico. Tudo era falso. A proposta era fantástica. São os seus sonhos realizados. Mas a realidade é completamente outra. Todos os anos, centenas de mulheres são enganadas por falsas propostas de emprego e acabam vítimas do tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. A maioria dos casos não é notificada. Desconfie sempre. Tráfico de pessoas é crime. Denuncie. Disque 100. Não deixe que explorem seus sonhos. Uma campanha do programa Mercosul Social e Solidário e do Centro de Ação Cultural. Apoio CCFD Terra Solidária. Sobre este assunto, eu conversei com a doutora em Direito Penal e especialista em Relações Internacionais na era da globalização pela Universidade Católica de Pernambuco, Vanessa Alexandra de Mello Pedroso. Professora, seja bem-vinda aqui ao programa Tema Jurídico. Como é que a gente pode encontrar, como a gente pode saber que está acontecendo o tráfico humano? Como descobrir? Bom, o protocolo de Palermo, ele define o tráfico humano para a gente sobre 3 espécies bem específicas, né, que seria o tráfico humano para a exploração sexual, para o trabalho escravo e para o tráfico de órgãos. É verdade que o tráfico de órgãos ele não é tão visível no nosso país. Nós tivemos um caso em Pernambuco, leva mais ou menos uns 8 anos, quando pernambucanos eram retirados da periferia e levados para Durban, em razão do tráfico de rins. O trabalho escravo, esse sim, já é bem mais visível, principalmente nacionalmente. O tráfico humano ele pode se realizar internacionalmente e nacionalmente. O trabalho escravo, nacionalmente, ele é bem visível no interior do Nordeste, do Brasil como um todo, região Centro-Oeste, região Norte, enfim, é muito visível. Já a exploração sexual é visível em todo o país, é visível também internacionalmente, mas principalmente no nosso litoral. Nós temos uma exploração sexual muito forte, somos uma região de praias quentes, onde sugere muito turismo, e esse turismo, ele quase sempre tem vindo acompanhado da ideia de uma exploração sexual. Nessa perspectiva, como é que a gente pode entender o Brasil
na situação contemporânea. Por exemplo, estamos em vésperas de Copa do Mundo, estamos daqui a um tempo também recebendo as Olimpíadas, eventos internacionais que chamam a atenção do mundo para o Brasil. Como se proteger do tráfico humano e desses problemas que acontecem na sociedade? Algumas preocupações têm sido tomadas pelo Ministério da Justiça, né, e também pelos governos dos estados que comportarão essas sedes de Copa do Mundo. O governo de Pernambuco, o Mato Grosso, principalmente, que a gente tem essa dificuldade com relação à infância, ao trabalho, à exploração, enfim. Então, as providências têm sido tomadas pelo Ministério da Justiça no sentido de que adultos não poderão mais viajar. Então, repetindo a pergunta, professora, dentro do universo do direito, em que pé estamos na proteção da sociedade contra esse tipo de problema? Bom, a gente tem as condutas típicas, né? Existe o crime tipificado no Código Penal, mas isso também envolve uma questão política muito forte, isso também envolve outros elementos sociais que estão ao redor. Além disso, qual é a sua opinião, por exemplo, quando a mídia chama a atenção para esse tipo de tráfico? Agora há pouco tivemos, dentro da mídia nacional, muitas discussões com relação ao tráfico de mulheres, por exemplo. Qual é a importância? É necessário chamar a atenção da sociedade porque é um tema que ainda está meio encoberto, ou as pessoas já sabem lidar com ele? Bom, na verdade, o tráfico humano, infelizmente, eu tenho que dizer isso, ele sempre existiu na história do mundo, né? Se a gente for ver, nós da América somos vítimas de tráfico humano, né? Quando os europeus saíam pela África, traziam os africanos para explorar a América. Isso era um tipo de tráfico humano, né? Agora era um tráfico diferenciado desse. A gente sabe que ainda lá em cima, nos países europeus, também existia um tráfico que inicialmente era chamado de tráfico de mulheres brancas, porque eram mulheres daquela determinada região e que geralmente eram mais brancas, enfim. Então o tráfico humano ele sempre existiu na história do mundo. E a gente tão somente agora, a gente começa a se alertar para esses problemas. A questão da imprensa, ela é de extrema importância, né? Sem a imprensa, a gente não tem como discutir essa temática. Imagina que nós fomos colonizados, vítimas de um tráfico humano, e agora que a gente está tomando ciência desse tráfico humano. A nossa história está permeada por ele. Então, a imprensa ela só tem a acrescentar, ela só tem a ajudar. Faz-se necessário que a gente discuta cada vez mais com relação a essa temática na imprensa, para que a gente possa, sim, tentar, se não extinguir, pelo menos coibir a continuidade desse tipo de delitivo. Qual o passo, por exemplo, para a sociedade quando descobre que está sendo vítima, para algum cidadão que descobre que está sendo vítima de tráfico humano? Claro, tem muitas dificuldades nesse processo, mas qual é o passo? Ou então, se você sabe que alguém está sendo vítima, como denunciar? Veja, você denunciar que está sendo vítima de tráfico humano é uma coisa muito difícil, né? Até porque os aliciadores geralmente não vão te deixar chegar a denunciar. É difícil denunciar, mas sempre que eu ou qualquer pessoa, qualquer indivíduo tenha conhecimento, deve procurar a autoridade. Procurando a autoridade competente para que possa, sim, né? E aí pode ser o Ministério Público, uma delegacia, enfim, que se procure uma autoridade competente para que se possa denunciar aquela vítima, aquele indivíduo que eu desconfio que seja alvo de tráfico. Professora Vanessa, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Tema Jurídico. Obrigada também. Parabéns. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco voltaremos com mais Tema Jurídico. Não saia daí. Ariano Suassuna, Lourdes Ramalho, João Cabral de Melo Neto, pensadores, artistas, críticos que inseriram o direito dentro de seus textos. Até que ponto a arte consegue exprimir o direito? De que forma cenas de julgamento, conselhos, argumentação levam o direito para os espectadores? O julgamento de João Grilo nas cenas do juízo final na peça ou no filme O Auto da Compadecida, do paraibano Ariano Suassuna, é um exemplo de direito inserido na arte. É sobre este assunto que eu conversei com a professora especialista Exilda Mello. Professora, essa relação direito-arte dá certo?
nas minhas experiências, expectativas sobre esse casamento, que eu diria um casamento perfeito, há toda a possibilidade de um estudo que precisa buscar nessas referências, outras que não no discurso jurídico, esse motivo de existir da criatividade do direito. Então, nesse sentido, eu percebo que há uma necessidade muito grande de se estudar em outros campos que não o jurídico. Então, buscar nos campos que não são tidos como de direito, essa arte que o tanto direito precisa. A arte nordestina é um destaque no Brasil, não é? A cultura popular. Dentro desse universo, a gente consegue também encontrar essas perspectivas do direito. Então, dramaturgos, autores em geral da literatura nordestina, a gente consegue encontrar experiências do direito inseridas nas suas histórias, nos romances, nos textos teatrais? A perspectiva nordestina é riquíssima e uma obra que é referência para esse estudo, que eu estou iniciando, inclusive, na perspectiva da arte nordestina, é a obra do historiador paraibano Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que é a Invenção do Nordeste e Outras Artes. Nesta obra, ele consegue apresentar exatamente essa riqueza em várias fontes, né, desde a iconografia, a literatura, a música, que demonstra exatamente que há uma necessidade de se estudar o que a gente já denominou, inclusive, de nordestino. Eu dou preferência, nesse momento da minha pesquisa, à obra do Ariano Suassuna, com A Pena e a Lei e o Auto da Compadecida, exatamente por causa da questão da transgressão. Ele nos diz que quando há uma norma que castiga, que pune, num processo praticamente que ele considera natural, há uma transgressão. Então, o Ariano Suassuna coloca isso muito bem na Pena e a Lei, que eu acho que é um texto fantástico para ser estudado no direito. Em que cena? Em que cena especificamente? Especialmente quando o Cheiroso ele apresenta a encenação do que é o que é a obra, que seria logo no início da peça, um dos primeiros atos da peça, e também no final, quando há necessidade do julgamento e da crucificação. Então, nós, enquanto personagens de uma vida, que nós, de fato, estamos aqui numa única passagem, somos personagens de um cenário muito maior, nós não temos chance de só acertar ou só errar. Nós somos passíveis de erro, de castigo, né? E então, quantos sujeitos dentro de um modelo, nós ultimamente só temos recebido a vigilância e a punição, que aí vai pela discussão Foucaultiana, né, jurídica, que eu trago para o direito penal. E no Auto da Compadecida, que é um texto muito conhecido, em que momentos a gente poderia destacar essa relação com o direito? Especialmente no Auto da Compadecida, que é exatamente quando a compadecida, né, ela se coloca como a advogada, né, daqueles que erraram no período da vida terrena. Né? No momento em que ela se coloca ali diante da divindade, que vai dar o julgamento, o veredito final, ela se coloca advogando, dizendo quem de vocês não poderia ter errado. Né? É aquela famosa cena do juízo final. Exatamente. E aí você pode visualizar isso até já na questão da cinematografia brasileira, com o próprio filme, O Auto da Compadecida, que é muito bem retratada essa cena do livro. Né? Em que momento especificamente? Quando a compadecida ela questiona, quando ela defende, em que momento a gente consegue compreender traços específicos dessa relação com o direito, da transgressão, enfim? Ela, para mim, a Fernanda Montenegro, né, representando a compadecida, é o ponto central da gente conseguir esse entendimento. Ela fala de possibilidades humanas, muito humanas, demasiadamente humanas, diria Nietzsche. Né? Nós somos passíveis, enquanto sujeitos, né, de um processo que é artístico, encenado, né, em cenas únicas, porque não há possibilidade, inclusive, de voltar a fazer uma cena melhorada. Nós somos passíveis de cometer um crime, não é? Desde um crime de menor, eu posso dizer, valor, menor pena, que aí a gente considera um crime mais ou menos grave a partir da pena. Né? Você pode cometer um crime que é tido como crime, que é comprar, por exemplo, um CD pirata, ou piratear na internet, plagiar uma obra de um autor no sentido de xerocopiar. Então, até crimes mais graves, patrimoniais, que é o crime mais grave, que é considerado dentro do Código Penal, e indo também para os crimes praticados, né, contra a vida, que não é tão apenado quanto o crime patrimonial. Essa perspectiva, professora, para a gente que concluindo a nossa conversa, como é que a gente poderia incentivar as pessoas a buscar ainda mais na arte essa descoberta do direito? E aí mais um recado pela sua paixão por essa pesquisa.
Na verdade, essa paixão vem exatamente de um outro lugar que eu me encontro fora do direito, daquele discurso travado que só faz uma análise da lei fria, sem analisar que existe um fato, existe uma pessoa por trás. Então, eu busco na literatura, na música, na iconografia, na pintura, esses vários lugares que também discursivos, essa possibilidade de dizer, sim, existe vida, existe criatividade, nós somos humanos e precisamos enxergar também essas possibilidades que não são construídas dentro da literatura ou da música, elas são vivenciadas. Existem personagens, existe, eu posso dizer, uma inspiração real, né? Então, se existe uma inspiração real para a arte, essa arte é a arte da vida real. Então, o direito, ele tem que ter noção que ele lida com essa realidade e não com a hipotética imagem real que ele faz. Então, o direito é que é ficção, a arte é real. Muito obrigado, professora, pela conversa. Obrigada a vocês. Vamos fazer mais uma pausa e no próximo bloco a gente volta com mais tema jurídico. Até já! A Facisa recebeu o advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutor em Direito também pela Universidade Federal do Paraná, Ricardo Aroni. Autor de obras jurídicas, dentre elas Direito Civil, Constitucional e Teoria do Caos, e Razão e Caos no Discurso Jurídico. Eu conversei com ele sobre a razão e caos no direito penal. Confira como foi. Professor Ricardo, nessa perspectiva, como é que a gente pode encontrar esse conflito entre razão e caos no direito penal? Pois é, o caos, no sentido da teoria do caos, que é o que eu trabalho, na verdade não é uma desrazão. Né? Não é o caos grego, que é o caos com K. Né? Caos na teoria do caos é um padrão por trás de uma aparente desordem. Percebam que o sistema jurídico é tão caótico que, para falar especificamente no direito penal, até quarta-feira nós tínhamos eu vou usar o termo bem popular na televisão, os mensaleiros estavam todos condenados. De quarta para cá, tem gente que não vai nem pegar regime fechado, ao que se imagina. Bom, isso, para a percepção clássica do direito, seria o quê? Dizer que o direito é irracional, né? Que não há sentido dentro do direito. Porém, o que nós vemos? Que o padrão da jurisprudência já poderia nos fazer prever tudo isso que ia acontecer. Os embargos infringentes estavam aí, as posições do ministro, fora a da Rosa Weber, que a grande surpresa foi a da Rosa Weber. Para mim, a grande virada nunca foi o Celso Mello, não foi o novato, para usar o termo do Marco Aurélio, que é o ministro Barroso. Não, foi a Rosa Weber. Essa sim era um voto que numa linha e que virou. Mas, porém, o que então a gente observa? Há um padrão que, de um direito que não é determinista, né, com aquela precisão do modelo clássico fechado dentro da lei, com o discurso de segurança, que a gente descobriu que segurança para quem? Né? Segurança para uma parcela mínima da população. Então, se abre mão disso para tu ter um sistema jurídico aberto, compromissado com os direitos fundamentais e não com um mero legalismo, mas que seja muito mais includente, muito mais inclusivo em matéria de direitos. Isso fere aquela racionalidade moderna, aquela racionalidade objetiva da aplicação da lei, mas inclui. Né? E, portanto, importa dizer que, na verdade, não é um fechamento de racionalidade, é uma mudança paradigmática de racionalidade. Né? Nós passamos a trabalhar com uma racionalidade que se chama, tecnicamente, racionalidade intersubjetiva, é a racionalidade entre valores. A norma não se expressa por si mesma. Para ser bem claro, usar a linguagem de TV. Eu vou ao banheiro, eu paro diante da porta do banheiro, tem um M na porta. Eu entro? Depende. A mera análise do M não pode me dizer se eu entro ou não. Agora, se eu olhar para outra porta e na outra porta tiver um F, eu estou na frente da porta certa. Mas se tiver um H, eu estou na frente da porta errada. Ou seja, é o outro signo que está dando o sentido daquele signo. Como assim? Então, quando eu aplico o direito, digamos, o artigo 1228 do Código Civil, eu não estou aplicando o artigo 1228 do Código Civil, eu estou aplicando todo o sistema jurídico à luz do artigo 1228 do Código Civil, como fosse ao banheiro. É importante, professor, a gente perceber, por exemplo, em uma das suas últimas conferências, o senhor disse
porque o Código Civil, ele é do asfalto, o Código Civil clássico, efetivamente, é do asfalto, não sobe ao morro, não é? E como é que a gente consegue fazer, por exemplo, essa relação com o Código Penal e aí com relação às pessoas que são excluídas da sociedade? Essa crítica ao Código Civil é a mesma crítica para o Código Penal, né? O Código Penal e o Código Civil, como pensado, são para um direito que só anda no asfalto. E aquele que desce o morro e, portanto, não se adequa ao Código Civil, eu tenho o mecanismo para devolvê-lo ao seu chão, que é o Código Penal. Agora, quando a gente passa a pensar o direito a partir dos direitos fundamentais, isso é um movimento que pode soar novo, mas está aí desde 1988, ganhando corpo, que se consolidou nos anos 90 e que hoje a gente está vendo só ganhar visibilidade, né? É reafirmar o direito a partir dos direitos fundamentais. O grande compromisso de toda a aplicação do direito não é com um mero legalismo, é com os direitos fundamentais. O senhor gosta muito de utilizar alguns contos populares para ilustrar as suas realidades. Um deles é o conto do leão, da gazela. Como é que o senhor consegue ilustrar naquele conto, que é um conto popular da África, não é isso? E trazer para essa relação do caos, do respeito ao outro? Bom, eu acho... o direito dialoga muito forte com a literatura, né? E hoje em dia a gente percebe o direito dialogar com a arte num todo. Na verdade, a gente pode perceber que o direito é uma forma de arte. Assim como o direito é uma ciência, ele guarda um conteúdo artístico e estilístico muito forte, né? É isso que traduz a identidade dele. E o direito é feito por identidades, né? A gente viu que mudou a formação do Supremo Tribunal Federal, muda a forma de decidir do Supremo Tribunal Federal. O que é isso? Identidade. E há um conteúdo claramente, então, não científico, portanto, em alguma medida, artístico. Dentro do direito. A literatura vai falar muito forte, né, em todo esse sentido, né, e é isso que a gente tem que se valer dela para romper. Então, para falar tudo isso que a gente falou a partir de, por exemplo, literatura, pegamos o Fausto, né? O Fausto, do Goethe, ele é atraído pelo Mefisto a assinar o pacto e vender a alma, né, em prol do conhecimento, em prol de saber o futuro, em prol de todas aquelas coisas que Mefisto oferecia. Hoje em dia nós nascemos e o pacto já está assinado. Nós somos Faustos com o pacto já assinado. Por quê? Porque se hoje Mefisto aparecesse para nós, ele não tinha nada para oferecer. Tudo que Mefisto oferece a Fausto na obra de Goethe, o mercado nos oferece, desde quando nós botamos o pé no mundo, né? Como não ser assimilado por isso? Como não ser absorvido e, portanto, descartado na mesma medida por isso? Bom, esse é o desafio. E, como está vendo, a literatura é uma nobre arte pelo qual essas coisas se revelam. Como que o direito poderia fechar os olhos a isso? De modo algum. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Chegamos ao final do programa. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.